Outro propósito da escrita de Paulo escrever Filipenses era a unidade cristã, por conta desse probleminha que estavam tendo lá na igreja. Era um povo com partidarismo. Vai, não. Mas eu estou dando altos bisus na aula, se liga, eu já dei uns 2 bisus hoje. Pois é, deu 2. Ó, a igreja de Filipenses estava sofrendo com desunião, né? Por um lado tinha o povo com partidarismo, que é o partidarismo, é o povo da panela. Se o meu grupo não tiver em evidência, eu não participo. Se o meu grupo não tiver aqui, eu não faço, né? O velho, que hoje é conhecido a panela, é o partidarismo aqui que Paulo estava criticando. E o outro problema era vanglória. O que é a vanglória? Glória para mim, holofotes em mim, né? É aquele povo que fazia a obra de Deus para aparecer. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né, pessoal? Graças a Deus. Tem não. O Betão não tem isso não, viu, Sandrinho? De jeito nenhum. Então era aquele povo que fazia a obra de Deus para aparecer e não para glorificar o nome de Jesus. E isso estava trazendo divisão na igreja, né? E Paulo escreve essa carta exatamente para corrigir esses problemas na igreja. Então, a terceira ênfase dessa carta é a pessoa de Cristo. Cristo é a figura central dessa carta. Ele é o elo de união entre todas as outras partes. Ele é o Senhor plenamente divino, exaltado. Ele é o Jesus da cruz, aquele que virá em glória para nos transformar. E a outra ênfase é a segunda vinda de Cristo, que há 6 referências também nessa carta, falando sobre a vinda de Jesus. Ele diz que o Senhor está trabalhando em nós, né, nos aperfeiçoando para a sua vinda, e que nós também precisamos trabalhar para que o Evangelho seja divulgado, para que todos possam ser alcançados pelo Senhor. Então essa carta é mais um recado de amor do que uma exposição teológica, né? Paulo estava agradecendo aquela igreja que ele chama de minha alegria, minha coroa, porque é a igreja que desde o início, ele fala, desde o início vocês têm me abençoado, desde o início vocês têm me suprido, tanto financeiramente como em orações, como emocionalmente. Epafrodito foi mandado lá para a prisão em Roma, tanto para levar donativos como para consolar o apóstolo. Essa igreja se preocupava com o seu missionário. Essa carta tem particularidade digna de ser notada. Ela reflete o sucesso do propósito divino. Paulo entrou na Europa por expressa orientação divina, né? Como eu falei, Paulo estava indo para a Ásia, Deus o direcionou para a Europa, e ele, obediente àquela visão, àquele chamado, ele foi à Europa e o Evangelho chegou ao Ocidente, consequentemente até nós. Essa carta reflete que o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho. Paulo plantou a igreja de Filipos debaixo de açoites e prisões. Ele gerou aquela igreja regando o solo com lágrimas e sangue. Mas exatamente essa igreja, que começou de uma forma tão sofrida para o apóstolo, tornou-se a coroa da sua alegria e o motivo maior da sua consolação e sustento. Então, muitas vezes, aquele lugar ou aquela obra que você mais sofre, que você mais padece, é onde o Senhor mais vai te recompensar, né? Essa carta reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os benditos propósitos de Deus. Paulo escreve essa carta de Roma, onde está preso e algemado. Porém, as circunstâncias adversas, em vez de oprimir Paulo e pôr barreiras ao Evangelho, abrem ainda mais avenidas para a sua proclamação. Essa carta reflete a verdade gloriosa de que a alegria do cristão é ultra circunstancial, ou seja, ela é independente das circunstâncias. Na 4 epístolas dessa carta, Paulo lida com os 4 ladrões da alegria. O primeiro era as circunstâncias, o segundo era as pessoas, o terceiro era as coisas materiais e o quarto era a ansiedade. Então, a alegria do cristão não é a ausência de problemas, nem está colocada em coisas, porém ela procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Ele. Então, a alegria do cristão, irmãos, ela deve ser ultra circunstancial, independente das circunstâncias em que nós vivemos.
e ela deve ser cristocêntrica, ela deve estar centrada no Senhor. Capítulo 1. Paulo está impedido de visitar as igrejas, mas ele pode orar por elas. Então, mesmo ele não estando lá, ele não podendo estar lá pessoalmente, mas Paulo podia orar pela igreja, Paulo podia escrever às igrejas, e mesmo na prisão, Paulo estava doutrinando as igrejas. Mesmo na prisão, Paulo estava proclamando o evangelho. Mesmo na prisão, Paulo estava ganhando almas para o Senhor. Paulo estava alcançando as classes mais altas da sociedade, né? Então, nós vemos que não há impedimento para quem quer fazer a obra de Deus. Porque, como fizeram aqui com Paulo, ele estava preso, mas a palavra não estava algemada. Paulo estava impedido de ter comunhão com os irmãos fisicamente, mas ele não está impedido de orar por eles, de interceder por eles, de clamar por eles. Paulo usa, nesse parágrafo do capítulo 1, do 1 ao 11, 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. A presença na memória, ele se lembrava dos irmãos, lembrava do cuidado com eles. A presença no coração e a presença nas orações. Então ele vem aí nesses versículos falando que ele se lembrava dos irmãos, que ele dava sempre graças ao Senhor, todas as vezes que se lembravam deles, do cuidado que eles tinham com ele, né? Como eu falei, Paulo considerava aquela igreja a minha alegria e minha coroa, porque era aquela igreja que chegava junto, era aquela igreja que cuidava, era aquela igreja que se preocupava. Aí ele vai aí no capítulo 1, fazendo uma intercessão cheia de alegria por essa igreja. E ele dá aqui 10 razões para alegria no decorrer de toda essa carta. A alegria da oração cristã, a alegria de ver Jesus sendo proclamado, a alegria da fé, a alegria de ver os cristãos unidos, a alegria do sofrimento por Cristo, a alegria do encontro com a pessoa amada, a alegria da hospitalidade cristã, a alegria de se estar em Cristo, a alegria de ter ganhado uma alma para Cristo, a alegria na dádiva recebida. Então, em toda essa carta, Paulo expressa 10 razões de alegria. Por isso que Filipenses é a carta da alegria. Bem. Aí Paulo continua aí no capítulo 1, agradecendo a igreja com entusiasmo. Como foi que essa igreja se tornou cooperadora no Evangelho? A igreja de Filipos não apenas permaneceu firme e fiel, apesar da pobreza e da perseguição, mas jamais perdeu a doçura, nem jamais perdeu o amor pelos obreiros e pelos demais irmãos, ainda mesmo por aqueles que jamais viram, como é o caso que é relatado lá em 2 Coríntios 8, que a igreja pede a Paulo para participar das doações que eram levadas para a igreja da Judéia e de Jerusalém, que estava padecendo necessidade. E quando foi que essa igreja se tornou cooperadora do Evangelho? Como Paulo diz, desde o primeiro dia até agora. A igreja acolheu Paulo no seu início, através da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A igreja sustentou Paulo em Corinto e a igreja sustentou Paulo em Roma. Então, essa igreja era realmente uma igreja missionária, né? Aí ele continua no capítulo 1, numa oração cheia de fervor pela igreja, exortando que eles fossem cheios de frutos de justiça, né, que é produzido por Cristo em nós, não através de nós, mas por Cristo em nós. Aí ele vai lá no versículo 12 do capítulo 1, ele olha para o passado com discernimento. Paulo não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus, ou seja, ele entendia que todos os seus sofrimentos que ele tinha passado, aquilo que ele estava vivendo, era propósito do Senhor, era propósito soberano de Deus para alcançar as nações, para que o Evangelho fosse proclamado. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo que lhe aconteceu. Paulo olha para o seu sofrimento com a abertura de novos caminhos para o Evangelho. Então é assim que nós devemos também olhar, irmãos, as dificuldades em nossa volta, né? Não sempre com autopiedade, mas procurando, como diz a Bíblia, todo o propósito, qual o propósito daquilo para as nossas vidas, né? Então lá no versículo 13 ele já olha para o presente com alegria.
Paulo viu sua prisão como a abertura de novas frentes de evangelização, onde ele evangelizou a guarda pretoriana. Paulo viveu de tal modo a estimular outros irmãos a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo não azedou o coração por causa da competição de seus críticos. Paulo, em vez de defender a si mesmo, defendeu o evangelho. Paulo aproveitou a prisão para escrever cartas que se tornaram imortais, que nós temos em nossas mãos nos dias de hoje. Certamente a coisa que mais contribuiu para o progresso do evangelho foram essas cartas que Paulo escreveu da prisão. Quais foram as cartas da prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ó o bizu. Então, lá no versículo 19 do capítulo 1, o apóstolo Gentios está preso, aguardando o seu julgamento, algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte. Transborda de alegria e encoraja a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito. Preso em Roma, correndo risco de vida, Paulo possui uma segurança decorrente de 3 fatos. Ele olha para o passado sem amargura, no versículo 12. Do 13 ao 18, ele olha para o presente com alegria. E do 19 ao 26, ele olha para o futuro com gloriosa esperança. É quando ele fala que morrer para ele era lucro, né? Morrer não é ir para o sepulcro, mas partir para estar com Cristo. Por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa dos seus críticos, Cristo foi pregado. Por causa do seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Então nós vemos que em tudo na vida do apóstolo Deus tinha um propósito e ele entendia isso claramente. Aí no versículo 19, ele fala: porque eu estou certo que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Aí aqui ele já estava demonstrando a confiança na sua libertação através de 2 razões. A primeira era a oração da igreja, que ele não só confiava na oração da igreja, como ele também orava pela igreja, e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. A ação de Deus não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo seria posto em liberdade, mas essa ação do Espírito vem como resposta à oração da igreja. Então nós vemos aqui, irmãos, que a importância da oração da igreja, a importância da intercessão na igreja, porque o Espírito Santo, ele tem o poder para agir em todas as coisas, mas Deus se move através das nossas orações, das nossas intercessões. Aí lá no versículo 20 tem a expectativa dele de não ser envergonhado, de glorificar Cristo no seu corpo, como ele fala, quer pela vida, quer pela morte, né? Para ele não importava de que forma fosse, ele queria glorificar o Senhor. Ele entendia que se morresse para ele era lucro, porque ele iria estar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele entendia que ele tinha uma agenda a cumprir, e por isso era importante que ele ainda permanecesse na terra, né? Isso nos faz refletir que se nós ainda estamos aqui é porque nós ainda temos uma agenda a cumprir no calendário de Deus, né? Tem alguns escritores que dizem que enquanto alguém tem algo para fazer para o Senhor, essa pessoa é imortal, né? Enquanto alguém ainda tem algum propósito a cumprir para o Senhor. Então, enquanto nós estivermos algo para fazer para o Senhor, nós vamos estar aqui para cumprir o propósito do nosso Deus. Aí ele compara o corpo como um telescópio e um microscópio, né? O telescópio aproxima e o microscópio amplia, né? Para o incrédulo, Jesus não é grande. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que ele. Mas ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. O corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante extremamente próximo. Então, as nossas tribulações, as nossas aflições, elas devem servir para aproximar o mundo do Senhor, para que o mundo possa glorificar o nome do Senhor, né? Então Paulo ele fala que queria glorificar a Cristo de 2 formas: pela vida ou pela morte. Vivendo ele estaria glorificando a Deus, morrendo para ele era melhor porque ele estaria com Cristo,
e também estaria glorificando a Deus. Aí lá no versículo 21 ele fala: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo. Por isso que as pessoas correm tanto atrás de bens materiais, atrás de dinheiro. Para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. A morte para ele era lucro. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é o fim da existência. A morte não é um fracasso nem derrota. Para o cristão a morte é lucro, por algumas razões. Porque é o descanso das fadigas. Porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Porque morrer é ir para o seio de Abraão. Porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus, né? Tem todas as referências aí para os irmãos conferirem. Aí ele vai lá no versículo 27, falando para a igreja sobre a necessidade de viver de modo digno do Evangelho, da necessidade de unidade no trabalho e da necessidade de coragem na perseguição. Enquanto muitos pregam que a glória é insígnia de todo cristão, Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz. O sofrimento por causa do Evangelho não é acidental, mas um alto privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus. Então, se tem alguém sofrendo aí pelo Evangelho, se for pelo Evangelho, né, irmãos? Isso é um privilégio. É como diz o apóstolo: eu me glorio de fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Agora, quando a gente sofre por causa dos nossos pecados, aí não é privilégio não, é derrota. Mas se for pelo Evangelho, é um privilégio, né? No capítulo 2, ele vai falar sobre os alicerces da unidade. Aí ele vai falar de 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Aí ele começa falando sobre o conforto em Cristo. Ele vai falando sobre as consolações de amor, a comunhão do Espírito, os entranhados afetos de misericórdia. Essa palavra afetos no grego, ela está com esplancha, significa as entranhas humanas, considerada como a sede da vida emocional. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles. Já a palavra octimoi, que é misericórdia, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade eterna. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades e ajudas frias. Certamente as nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Então, toda desarmonia na igreja de Deus é falta de entranhados afetos, é ausência de misericórdia. E muitas vezes nós vemos algum irmão passando por uma luta e a gente nem sequer para orar, quanto mais para ajudar, né? Mas Paulo, ele nos exorta que nós tenhamos entranhados afetos, né? Que nós tenhamos misericórdia ao ponto de se colocar na dor do outro. Aí ele continua exortando a igreja à unidade no capítulo 2. Aí ele fala que a igreja, ele queria que a igreja completasse a alegria dele. Como é que ele queria que a igreja completasse a alegria? Demonstrando unidade de pensamento, demonstrando unidade nos relacionamentos, demonstrando unidade espiritual, demonstrando unidade no sentimento. Ou seja, ele queria que a igreja fosse uma em Cristo, como ele era no Senhor. Aí, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre os perigos contra a unidade, vai exortar, né, que não faça nada por contenda, por vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso é uma das grandes causas de problema de união na igreja, porque esse versículo muitas vezes fica longe de ser vivido. Ao invés de nós nos considerarmos os superiores a nós mesmos, nós queremos nos achar superiores, né? Aí cada um quer um lugar de destaque, cada um quer um lugar de glória, enquanto Paulo diz que nós devemos colocar o outro no lugar do eu. Aí ele fala das virtudes que promovem a unidade, a humildade. Aí ele vai falar sobre a humilhação de Cristo. Eu estou correndo, irmãos, que senão não vai dar tempo a gente abordar toda a carta, mas os irmãos já estão com o slide duro para vocês
acompanharem bem direitinho, certo? Aí no versículo 15 ele continua exortando, os crentes devem ser irrepreensíveis. A palavra grega é amemptos e expressa que o cristão é no mundo. Sua vida é de tal pureza que ninguém encontre algo nele que se constitua uma falta. O cristão deve viver uma pureza que seja vista por todos. Aí é que ele está falando sobre o nosso testemunho, né? Que nós devemos ser, aos olhos dos homens, irrepreensíveis. Como a Bíblia fala que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, os crentes devem se tornar sinceros. Os crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis. Retendo a palavra da vida, versículo 16, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A salvação é demonstrada através de uma fidelidade inegociável. Aí ele fala que a necessidade da igreja preservar a palavra da vida, da igreja, ela é a palavra da vida porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. A palavra grega usada para preservar, epichei, foi usada na cultura secular para oferecer vinho ao hóspede. Os filipenses deveriam oferecer o evangelho ao mundo moribundo, porque somente o evangelho oferece vida abundante e eterna. Aí ele vai falar sobre a necessidade da igreja trabalhar enquanto é tempo, né? Ele fala sobre o dia de Cristo, que é o dia em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo e vamos ser galardoados pelas nossas obras. Ele fala da igreja trabalhar enquanto há tempo, né? Fala que nós sejamos oferecidos por libação sobre o sacrifício vivo da nossa fé, sobre a alegria. Continua falando sobre regozijai-vos, da igreja se alegrar com ele nas suas prisões. Aí ele vem falando e começa a falar ali sobre Timóteo, né, que era seu cooperador. Então ele pretende enviar a Filipos Timóteo, o melhor colaborador que ele dispõe. Então quem era esse jovem que Paulo estava pretendendo enviar para a igreja, né? Sua mãe era avó. Sua mãe e sua avó eram crentes, seu pai grego, ele conhecia a palavra de Deus desde a infância. Foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo e cresceu espiritualmente, pois passou a ter bom testemunho em sua cidade, antes de unir-se ao apóstolo em sua segunda viagem missionária. Então Timóteo era um filho da fé de Paulo, aprendeu a aliar os pés do apóstolo, e Paulo dá testemunho dele de que era alguém que tinha bom testemunho antes de ser enviado à obra e depois, após ser enviado à obra, né? Aí ele fala aqui no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Ele estava dizendo assim, olha, não tem ninguém tão parecido comigo, não tem ninguém que vai cuidar tão bem de vocês como Timóteo, que é fiel a mim, que aprendeu aqui junto comigo, que é um obreiro fiel, que é um obreiro dedicado, que é um obreiro que busca a palavra do Senhor. Aí ele fala no versículo, Timóteo era um homem que cuida dos interesses dos outros. Enquanto ele criticava os filipenses, que queriam viver para si, que queriam viver por conta deles mesmos, que procuravam a sua própria glória, a vanglória, ele estava enviando a eles Timóteo para cuidar deles, porque ele era um obreiro que cuidava dos interesses dos outros. Aí ele fala no versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo não é assim. Quem busca o que é seu, sua própria fama, seu próprio conforto, esquiva-se do esforço e da dor de ir fundo nas questões de uma igreja e de solucionar as mazelas com mão paciente, afetuosa e por isso também firme. Então só consegue fazer a obra de Deus com excelência, irmão. Só consegue realmente amar as pessoas como elas devem ser amadas. Quem não procura os seus próprios interesses, quem não se esquiva da dor, quem realmente está disposto a sofrer por causa do Evangelho. Aí ele continua aqui falando de Timóteo, e lá no versículo 25 ele vai falar também de Epafrodito. Epafrodito era um valoroso obreiro, ele só é citado nessa carta aos Filipenses, nesse parágrafo, e em Filipenses 4,18. Porém, é suficiente para compreender o seu profundo amor por Jesus e pela igreja.
Epafrodito era um homem pronto a servir o apóstolo, mesmo correndo grandes riscos. Paulo fala que ele era um homem pronto a servir a igreja de Cristo. Inclusive, quando ele veio para servir, ele sofreu uma grande enfermidade, né? Mas isso não o impediu de socorrer o apóstolo. Aí no capítulo 3, ele começa falando sobre a supremacia de Cristo. No segundo capítulo, ele mostrou a primazia do outro. Agora, no terceiro capítulo, Paulo volta sua atenção para a questão da verdade que estava sendo atacada pelos falsos mestres. Então, ele vai falando que a alegria cristã é centrada em Cristo. No versículo 2, ele desmascara os falsos mestres da igreja. Fala da necessidade de ter cautela, dos irmãos ter cuidado com os falsos mestres. Da igreja identificar os falsos mestres. Aí Paulo inclusive chama aqueles falsos mestres de cães, né? É assim que Paulo vê seus adversários, metendo o nariz e latindo suas heresias em todas as regiões. Então onde Paulo estava, os falsos mestres estavam lá, os judaizantes, os gnósticos, querendo implantar suas heresias, né? E Paulo fala da igreja ter cuidado com eles, não se engodar com as heresias dele. Fala que eles são maus obreiros, fala que eles são defensores da falsa circuncisão. Aqui ele já estava falando dos judaizantes, né? Que queria impor a circuncisão como um atributo para a salvação. Enquanto Paulo estava defendendo a supremacia de Cristo. Que só através da obra de Jesus, do sangue de Jesus, é que nós deveríamos ser salvos. No versículo 3, Paulo descreve o povo de Deus. No versículo 4, ele começa a falar sobre o seu próprio testemunho, os privilégios dele, né? Aí ele está fazendo aqui um contraste entre ele e os falsos mestres. Ele mostra a esses falsos mestres as suas credenciais, né? Aí como eles estavam, Paulo fala para ele, vocês querem se gloriar na carne porque são circuncidados, mas aí se for para alguém se gloriar na carne, eu tenho o privilégio eclesiástico, eu nasci judeu. Eu tenho o privilégio da nacionalidade, porque eu sou judeu por direito de nascimento. Privilégio ancestral, ele era da tribo de Benjamim. Essa tribo, ela era a elite de Israel. Aí Paulo continua falando dos seus méritos, que ele era hebreu dos hebreus. O hebreu dos hebreus era um judeu atrelado à mais pura tradição judaica. Que quanto à lei, ele era fariseu, que era uma das seitas conhecida por seu zelo religioso. E quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Um zelo ardente por Deus era um emblema de honra e o distintivo da religião judia. Então Paulo usou esse zelo para perseguir a igreja, né? Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele dizia que todos os preceitos que existiam na lei, ele procurava cumprir. A partir do versículo 7, nós temos a sublimidade do Evangelho. Aí Paulo vai falar aí do valor do Evangelho. 4 verdades devem ser destacadas a respeito do valor do Evangelho. A pessoa de Cristo é mais importante do que os rituais religiosos. O conhecimento de Cristo não é apenas teórico, mas sobretudo um relacionamento íntimo e pessoal. O amor a Cristo corrige as nossas prioridades. Possuir a Cristo nos leva a ver vantagens pessoais e religiosas como refúgio. Como ele diz, tudo isso que eu conquistei, Paulo era fariseu, né? Paulo era judeu, tinha toda aquela honra de pertencer ao povo de Israel, mas ele dizia que aquilo ele considerava como refúgio por amor a Cristo. Ele considerava como nada, ele considerava como perda por Cristo. No versículo 9 ele vai falar sobre o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por Cristo em nós. A palavra aqui é justiça. A igreja é um povo que foi justificado por Deus, por causa do sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. Aí ele continua falando sobre a comunhão do Evangelho. No versículo 12 ele já passa a falar do seu próprio testemunho. E do capítulo 4, nós temos as recomendações apostólicas para aquela igreja, para a igreja amada, né? Paulo exorta a igreja a permanecer firme do Senhor, exorta a harmonia do relacionamento. Paulo suplica que aquela igreja viva em unidade.
Ele fala, exorta aquela igreja a viver em alegria, que aquilo era a marca do povo de Deus. Ele exorta a igreja a ter moderação, né? A moderação tem a ver com o controle do temperamento. O crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, sem domínio próprio. As suas palavras devem ser temperadas com sal. Suas atitudes precisam edificar as pessoas. E a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. E Paulo dizia que essa moderação tinha que ser conhecida de todos, né? No versículo 6, Paulo já vai falar sobre a ansiedade. Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Aí ele dá o remédio para a ansiedade, que é a oração, né? Deus não apenas dá uma ordem, Deus diz: não andeis ansiosos. Lá no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então ele oferece a solução, que é a oração. Ele não apenas diagnostica a doença, mas também oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio para ela. Aí ele vai falar ali dos elementos da oração: súplica e ação de graças. Aí ele vai